Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui discutimos relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como utilizar filmes e séries para desenvolver a nossa fluência. Bom, eu vou utilizar aqui uma analogia com uma semana, partindo do pressuposto que você teria uma semana inteira para ver o mesmo filme ou o mesmo episódio, tá? Eu sei que muitas vezes isso não é realidade, mas mais para frente eu vou dar umas dicas de como fazer caso não tenha essa disponibilidade de tempo. Então, na segunda-feira, você vai pegar este filme e vai ver ele em português. Esse português pode ser com a legenda em português ou com o áudio, né? Pode ser um filme dublado. A minha preferência é sempre que você busque o filme legendado, para você aumentar a sua exposição ao idioma, uma vez que a nossa exposição ao idioma é tão importante para aumentar a nossa base, o nosso conhecimento. Mas digamos que você já vem de uma longa jornada com filmes dublados, você está iniciando a sua jornada rumo à fluência de um novo idioma, então você pega esse filme dublado a priori. Muito bem. Qual que é o objetivo? Que você entenda a história. Se você não entender qual a história do que nós estamos falando naquele filme, naquela série, você não vai ter motivação, entusiasmo para seguir adiante nos próximos dias dessa jornada. Isso feito, você compreendeu, nós vamos para terça-feira, em que você vai colocar este filme, este mesmo filme, sem legenda de espécie alguma, tá? Qual que é a proposta aqui? Que você consiga captar algumas palavras, né? Então, em alguns momentos vão ser algumas cores, black, amarillo, né? Eu dou um exemplo aqui de inglês e espanhol. Às vezes palavras curtas, good morning, buenos dias, e por aí vai. Às vezes você é capaz de captar até um pouco mais com base já nas suas experiências prévias. Muito bem, você pegou ali, vamos dizer, 10% do filme, né? 5%, 10%. Aí você vai para quarta-feira, em que você vai pegar este mesmo filme e vai colocar com a legenda no idioma alvo, né? Então inglês ou espanhol. Qual que é a ideia? É que você aqui consiga perceber que você já tem mais vocabulário do que a princípio você achava que tinha, né? Eu vou dar um exemplo aqui do mineirês avançado, né? Cessar sessões passa savas, né? Eu falei muito rápido e para algumas pessoas que não têm o hábito de ouvir pode ficar difícil. Mas, aqui em Minas Gerais, a gente quebrar essa frase e colocar ela na legenda de um filme, vai aparecer. Você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Savassi é um bairro aqui de Belo Horizonte. Então, às vezes, isso vai acontecer no outro filme, também de um outro idioma, em que você já conhece certas palavras, mas por falta de costume com aquele tipo de sotaque, aquele tipo de interlocução, você não consegue captar o que as pessoas falaram. E aí você vê na legenda, olha, tem algo ali que eu já conheço mais. Então, quando você coloca a legenda, aquela compreensão que estava em 5, 10% vai para 20, 25, talvez 30%. Muito bem. Depois que você já viu que tem algo a mais ali que você já conhece, já te deu uma motivada, nós vamos para quinta, sexta e sábado. Nesses 3 dias, qual que é a proposta? Que você veja o filme novamente com a legenda no idioma alvo e busque um dicionário ali, né, no seu telefone, para ir traduzindo palavras que você não conhece. Ah, mas eu não conheço um monte de palavras, eu estou começando a minha jornada rumo à fluência, né? Neste caso, você vai ter muitas palavras realmente que você não conhece. E a ideia não é que você traduza tudo, né? Lembra que quando eu falei da música, no vídeo da música você traduz tudo, porque é 1 minuto e meio de letra e depois ela fica repetindo. O filme não é este cenário. Qual é a ideia? Que em 1 hora, 2 horas, você vai verificar poucas palavras, tá? Então, só para esclarecer, em aproximadamente 5 minutos de vídeo, que uma pessoa está falando ininterruptamente, nós temos o equivalente a uma página A4. Então, você não vai traduzir tudo. Você vai traduzir em um filme de 1 a 2 horas, de 5 a 10 palavras no máximo, tá? É que você vai ver aquela palavra repetindo várias vezes, aí tá batendo uma curiosidade, você não se lembra de quando você viu o filme com a legenda,
Então você vai lá e procura aquela palavra, tá? Muito bem. Isso feito, você fez quinta, sexta e sábado. No domingo, novamente, você vai ver este filme apenas no idioma original, sem legenda, para comparar a sua evolução com terça-feira. E é claro que ao longo de toda essa jornada, e vai fazendo com vários episódios, você vai crescendo, né? Episódios, se você estiver usando série, você vai crescendo ao longo dos meses e melhorando a sua audição, o seu listening, e também adquirindo mais vocabulário. Vamos por um outro ponto aqui importante, que é que tipo de filme eu devo assistir, tá? Eu recomendo que pegue filmes que tenham temas ligados a temas que você gosta, né? Isso vai te motivar mais. Então, quando eu comecei a minha jornada rumo à fluência no inglês, eu sempre gostei de assuntos de história, batalhas medievais. Eu assisti o filme O Último Samurai e Cruzada muitas vezes. Eu vi os filmes tantas vezes, né, todos os finais de semana, a ponto de eu estragar os DVDs e ter que comprar novos DVDs. Né? O aparelho de DVD não conseguia ler mais, ficava como se tivesse arranhado. Então, é um pouco disso, de você pegar um filme e ver ele muito de um determinado tema, ou diversos filmes de uma determinada área, né? Então, eu gosto de relações internacionais, então eu pego filmes ligados à economia, política, direito, essa área como um todo. Ah, eu adoro culinária. Poxa, vai pegar filmes que estão ligados a restaurante. E tem tudo quanto é tipo de coisa. Filmes que eu não recomendo, ou se você for trabalhar com eles, que você seja atencioso, cauteloso com alguns pontos. Filmes de ficção que tem um novo mundo, um novo cenário. Um exemplo aqui, Harry Potter, né, Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Se você não sabe o que é Vingardio Leviosa, Avada Kedavra e por aí vai, se você vê o filme do Harry Potter e vai procurar isso no dicionário, você vai perder seu tempo, porque você não vai encontrar. Então, antes de fazer isso com esse tipo de filme, né, é importante que igual o Senhor dos Anéis tem um outro idioma que aparece no meio do filme, né, mais de um idioma, na verdade. Então, é importante você ter consciência de quais são as palavras inventadas para aquele cenário e quais são os usos delas. Você está ciente disso? Você já sabe o que faz parte disso? Ah, então aí você pode pegar o Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones e por aí vai, tá? Mas isso é importante ter em mente. Um outro ponto, filmes que têm muito ruído, né? Filmes de ação costumam ter um ruído muito alto e pode dificultar o entendimento. Então, a preferência que eu dou para os alunos é que você busque um idioma, um vídeo que tenha relações cotidianas, em que as pessoas falam mais pausadamente, né? E aí você vai evoluindo. E à medida que você está se sentindo mais confortável, você pega histórias que tenham um desafio maior, né? Filmes de comédia são interessantes, mas um ponto importante de ter em mente é que em filmes de comédia, muitas vezes, para criar a piada, né, aquele cenário que vai ser engraçado naquele filme, os atores tendem a falar muito rápido. Você pega o Jim Carrey, várias vezes ele acelera muito a fala dele para fazer a parte que vai dar a piada. E que muitas vezes nos filmes é colocado com as outras pessoas até sem entender o que a pessoa falou, e que é a parte engraçada. Mas quando você está tentando acompanhar o idioma, isso pode ser um desafio extra, para pegar logo do básico, mas depois é um desafio interessante. Bom, então você tem essa jornada de 7 dias, o tipo de filme. Agora, legenda. Como é que eu vou trabalhar com a legenda também, se eu não estou conseguindo fazer esse processo todo? Eu coloco para os alunos o seguinte: você está no nível básico, tá difícil de fazer essa frequência toda, ou trabalhar só com o vídeo em idioma original, com a legenda e verificando, tá cansativo, né? No espanhol é mais fácil a gente ir assimilando. O inglês costuma ser mais desafiante. O que eu recomendo? Olha, enquanto você estiver estudando os níveis básicos, só
Assista muitos filmes e séries, mas com a legenda em português. Esquece os filmes dublados e assista bastante, para aumentar bastante a sua exposição. Muito bem. Ah, agora eu já estou caminhando para o meu intermediário, já estou me sentindo mais confortável. A gente tem que entender que as legendas são como rodinhas de uma bicicleta. Então você vai tirar aquelas rodinhas. No caso do básico para o intermediário, você vai tirar as rodinhas que são do eh, da legenda em português e vai colocar as da legenda em inglês. Que no seu caso, assim, pensando numa criança, é como se você tirasse uma rodinha e deixasse a outra um pouco mais alta, né? Para a criança começar a se aventurar mais. É a mesma ideia. E aí você está no intermediário, em que você tem a legenda em inglês, então agora não tem mais como fugir para o português, e você está se habituando e se expondo cada vez mais. E também associando qual que é a pronúncia esperada para cada palavra. Poxa, agora eu estou no intermediário, estou tendo dificuldade de sair do intermediário. O que você vai fazer? Você vai tirar essa última rodinha. Você vai tirar a legenda. E quando que você vai usar a legenda estando no avançado de um determinado idioma? Quando você está vendo um episódio, um filme, e a pessoa falou uma palavra que você acredita que você nunca viu. Você gostaria de saber que palavra é essa. Né? Então, para você ver como ela se escreve, para você aprender qual que é o significado daquela palavra, e aí você coloca a legenda apenas naquele momento. E depois você já tira. Né? A ideia é como se você está ali andando de bicicleta, você tirou as rodinhas e às vezes bateu em segurança, você põe o pé. Mas você não vai colocar as rodinhas de novo, né? É a mesma ideia, você não volta para ficar sempre com a legenda. Eventualmente você pode fazer, né? Isso nunca é, olha, de agora até fevereiro eu faço assim, de fevereiro para abril eu faço assado, de maio a junho eu faço de outro jeito. Não, o idioma é fluido, né? Às vezes a gente acaba voltando um pouquinho. Mas a ideia é ter essa jornada, né? E você vai ver que depois de um tempo, à medida que você se sentir mais seguro e confortável, você realmente, olha, não quero filme dublado, olha, eu não quero legenda em português, olha, não quero nem legenda em inglês, não quero legenda em espanhol, não estou precisando, né? Então a gente vai fazendo isso, às vezes bate um cansaço demais, e você, nossa, deixa eu colocar a legenda aqui para me facilitar um pouquinho. Mas eu continuo assistindo, para continuar a minha exposição, continuar o meu contato com aquele idioma. Tá legal? Então, boa sorte, peguem a pipoca, aproveitem os filmes e séries e em breve vem mais vídeo dando dica agora de como utilizar jornais, vídeos no YouTube, ali, né, que a gente vai ter as manchetes, como é que a gente vai utilizar isso para aprender mais vocabulário. Grande abraço. Tchau, tchau.